Você sabia que um apóstolo quase esquecido tem o poder de transformar sua vida? Prepare-se para descobrir como São Barnabé, um santo misterioso, desafiou normas, enfrentou perigos e moldou o cristianismo como conhecemos. Este vídeo revela segredos surpreendentes sobre sua vida, sua coragem e suas contribuições inesperadas. E fique até o final, porque faremos uma oração poderosa juntos, pedindo a intercessão desse santo inesquecível. Não perca! São Barnabé, natural de Chipre, nasceu com o nome de José, um judeu grego da tribo de Levi. Desde jovem, ele demonstrou um espírito distinto e uma sabedoria que o destacavam entre os demais. Sendo primo de São Marcos, autor do segundo evangelho, Barnabé cresceu em um ambiente de fé e aprendizado. Imagine só, ter um primo tão influente na disseminação do cristianismo. A influência de sua família certamente ajudou a moldar o caráter e a fé de Barnabé, preparando-o para seu futuro papel crucial na igreja. A vida de São Barnabé é um verdadeiro exemplo de dedicação e transformação. Ele não apenas adotou o cristianismo, mas se entregou de corpo e alma à causa. Após converter-se, vendeu todas as suas propriedades e doou o dinheiro à igreja de Jerusalém. Esse gesto de doação exemplifica sua total adesão aos ensinamentos de Jesus. Barnabé se tornou um filho da consolação ou filho da exortação, conforme o significado de seu novo nome. Sua generosidade e fé profunda inspiram muitos até hoje a serem mais altruístas em suas vidas diárias. Um detalhe fascinante é como a proximidade de Barnabé com figuras centrais do cristianismo moldou seu destino. Estudando ao lado de Paulo em Chipre, ele absorveu conhecimento e formou laços que seriam fundamentais para a propagação do Evangelho. A amizade e colaboração entre Barnabé e Paulo são um exemplo de como alianças estratégicas e espirituais podem impactar positivamente uma causa. Assim como Barnabé e Paulo, devemos buscar parcerias que fortaleçam nossas missões pessoais e profissionais, ampliando nosso alcance e impacto. Barnabé é frequentemente mencionado antes de Paulo, o que revela sua importância nos primeiros anos do cristianismo. Esse detalhe muitas vezes passa despercebido, mas é crucial para entender a profundidade de seu papel. Em diversas passagens, vemos Barnabé liderando e orientando com sabedoria. Sua liderança é um lembrete de que, independentemente de nossa posição, podemos influenciar positivamente os outros através de ações concretas e exemplares. Ele nos ensina que liderança verdadeira vem do serviço e da dedicação ao bem maior. A história de São Barnabé é repleta de lições e inspirações. Desde sua origem em Chipre até sua ascensão como líder cristão, ele exemplifica o poder da fé e da transformação. Ele nos mostra que, ao abraçarmos nossos chamados e dedicarmos nossas vidas a causas maiores, podemos deixar um legado duradouro. A jornada de Barnabé é um convite para refletirmos sobre nossa própria vida e como podemos usar nossos talentos e recursos para o bem comum. E, como veremos adiante, sua parceria com Paulo foi apenas o começo de suas inúmeras contribuições ao cristianismo. Após aderir totalmente ao cristianismo, Barnabé tomou uma decisão radical que mudaria para sempre sua trajetória. Ele vendeu todas as suas propriedades e entregou o dinheiro à igreja de Jerusalém. Essa ação não foi apenas um ato de generosidade, mas uma demonstração de sua fé inabalável e compromisso com os ensinamentos de Jesus. Sua doação foi um exemplo concreto de como ele se tornou um filho da consolação e filho da exortação, refletindo seu novo nome e missão. O gesto de Barnabé ao doar suas posses é uma lição poderosa sobre desapego e dedicação à fé. Em um mundo onde o materialismo muitas vezes predomina, Barnabé nos lembra da importância de priorizar o espiritual sobre o material. Para aqueles que buscam maneiras práticas de aplicar essa lição em suas vidas, considerar o voluntariado ou a doação para causas beneficentes pode ser um ótimo começo. Assim como Barnabé, podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida dos outros. O novo nome de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação, é profundamente simbólico. Ele não apenas recebeu um novo nome, mas também uma nova identidade e propósito. Barnabé passou a ser conhecido por seu encorajamento e apoio aos outros, características essenciais para um líder cristão. Isso nos inspira a refletir sobre como nossas palavras e ações podem consolar e exortar aqueles ao nosso redor. Pequenos gestos de bondade e encorajamento podem ter um impacto significativo na vida das pessoas. Além de seu papel como consolador, Barnabé também se destacou como um guia espiritual. Ele orientou novos convertidos e fortaleceu a fé da comunidade cristã. Sua capacidade de exortar e encorajar foi crucial para o crescimento da igreja primitiva.
Barnabé nos ensina que todos temos o poder de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor, seja através de palavras de encorajamento, seja através de ações concretas de apoio. Sua vida é um exemplo de como podemos ser agentes de mudança em nossas comunidades. Barnabé nos mostra que a verdadeira conversão não é apenas uma mudança de crenças, mas uma transformação profunda de vida. Sua dedicação e sacrifício são um testemunho poderoso de fé em ação. Ao refletirmos sobre a vida de Barnabé, somos desafiados a considerar como podemos viver de maneira mais autêntica e comprometida com nossos valores. A história de sua conversão e adesão ao cristianismo é apenas o começo de uma jornada de fé e serviço que continua a inspirar até hoje. E, falando em jornadas inspiradoras, sua associação com Paulo foi um capítulo marcante em sua vida. Barnabé desempenhou um papel crucial ao apresentar Paulo aos apóstolos após a conversão deste. Imagine a cena: Paulo, recém-convertido, sendo introduzido ao círculo mais íntimo dos seguidores de Cristo por Barnabé, um homem respeitado e confiável. Esta ação não apenas legitimou Paulo aos olhos dos apóstolos, mas também marcou o início de uma parceria frutífera e transformadora. Barnabé, ao reconhecer o potencial de Paulo, demonstrou uma visão e uma fé extraordinárias, inspirando-nos a acreditar e investir no potencial dos outros. Os dois estudaram juntos em Chipre, formando uma dupla dinâmica que impactaria profundamente a expansão do cristianismo. Essa aliança foi mais do que uma simples amizade, foi uma colaboração estratégica que uniu dois grandes líderes em uma missão comum. Eles compartilharam conhecimento e fortaleceram mutuamente suas convicções, exemplificando o poder de alianças bem formadas. Assim como Barnabé e Paulo, devemos procurar parcerias que enriqueçam nossas vidas e projetos, ampliando nosso impacto e eficácia. Barnabé é frequentemente mencionado antes de Paulo, o que sublinha sua importância e liderança nos primeiros anos do cristianismo. Este detalhe, muitas vezes negligenciado, revela a profundidade do respeito e da admiração que Barnabé conquistou entre os apóstolos. Sua habilidade de liderar e inspirar, mesmo antes da ascensão de Paulo, demonstra sua influência e contribuição significativas para a fé cristã. Ele nos ensina que a verdadeira liderança não é sobre ser o primeiro, mas sobre elevar e capacitar os outros a alcançarem seu potencial máximo. A associação entre Barnabé e Paulo foi marcada por inúmeras missões e contribuições significativas para a expansão do cristianismo. Juntos, eles viajaram e pregaram em diversas regiões, fortalecendo comunidades cristãs e espalhando o evangelho. Barnabé, com sua habilidade de consolar e exortar, complementava perfeitamente a paixão e o zelo de Paulo. Esta parceria é um testemunho do que pode ser alcançado quando pessoas com habilidades e visões complementares trabalham juntas. Em nossas próprias vidas, devemos buscar essas sinergias que podem nos levar além do que poderíamos alcançar sozinhos. A parceria entre Barnabé e Paulo também exemplifica a importância de acreditar nos outros e oferecer suporte quando mais precisam. Barnabé, ao apresentar Paulo aos apóstolos e trabalhar ao seu lado, mostrou como a confiança e o apoio mútuos podem transformar vidas e causar um impacto duradouro. À medida que exploramos mais sobre as missões e contribuições de Barnabé, veremos como essa colaboração se desdobrou em ações que mudaram o curso da história cristã. E, claro, essas missões são apenas parte da fascinante jornada que ainda temos para descobrir. São Barnabé desempenhou um papel vital na igreja de Antioquia, onde foi enviado pelos apóstolos para supervisionar e orientar a comunidade cristã. Antioquia era uma das comunidades mais prósperas e influentes da época, e a presença de Barnabé ajudou a fortalecer a fé dos cristãos locais. Ele não só liderou com sabedoria, mas também trouxe uma renovação espiritual que inspirou muitos. Sua missão em Antioquia é um exemplo de como a liderança espiritual pode transformar uma comunidade, trazendo unidade e crescimento. Além de Antioquia, Barnabé trabalhou incansavelmente em várias regiões como Chipre, Panfilha, Iconia, Pisídia e Lídia. Essas missões foram cruciais para a disseminação do Evangelho e a consolidação de comunidades cristãs em diversas partes do mundo. Barnabé e Paulo, com sua determinação e fé, enfrentaram inúmeros desafios e perigos para levar a mensagem de Cristo a novos territórios. Seus esforços exemplificam a importância de perseverança e coragem na realização de missões difíceis. Assim, somos inspirados a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma determinação. Um momento decisivo na carreira de Barnabé foi sua participação no Concílio de Jerusalém. Neste encontro, ele e Paulo defenderam a inclusão dos gentios na fé cristã, permitindo que os não-judeus fossem batizados sem a necessidade de seguir todas as leis judaicas. Essa decisão foi monumental, pois expandiu o alcance do cristianismo além das fronteiras do judaísmo, permitindo que a fé em Cristo se espalhasse por todo o mundo.
A coragem de Barnabé em defender essa inclusão nos ensina sobre a importância de lutar por aquilo que acreditamos, mesmo quando enfrentamos resistência. A contribuição de Barnabé para o Concílio de Jerusalém foi um passo grandioso para a igreja nascente. Sua visão inclusiva e seu comprometimento com a missão cristã abriram portas para a evangelização em escala global. Ele nos mostra que, com determinação e fé, podemos ser agentes de mudança e progresso. Para aplicar essa lição, devemos estar dispostos a abraçar novas ideias e perspectivas, trabalhando para a inclusão e o entendimento em nossas próprias comunidades. Barnabé nos inspira a ser líderes que buscam unir e fortalecer, ao invés de dividir. A jornada missionária de Barnabé e Paulo é um testemunho do poder da parceria e da colaboração. Eles viajaram juntos por 1 ano e meio, espalhando o evangelho e fortalecendo as comunidades cristãs. Esse período de intensa atividade missionária resultou em uma expansão significativa do cristianismo e no fortalecimento das bases da fé. A história de suas missões é uma inspiração para todos nós, mostrando que, com fé e trabalho em equipe, podemos alcançar grandes feitos. E ainda mais para descobrir sobre a vida de Barnabé, especialmente sua separação de Paulo e os eventos que se seguiram. A separação de Barnabé e Paulo foi um momento significativo na história do cristianismo. A discordância entre eles surgiu sobre a questão de levar Marcos, primo de Barnabé, em outra viagem missionária. Paulo não concordou com a ideia, o que levou a uma divisão na dupla dinâmica. Esta separação, embora dolorosa, mostra que até os grandes líderes enfrentam conflitos e desafios em suas parcerias. Assim como Barnabé e Paulo, é importante lembrar que desacordos não precisam ser o fim das colaborações, mas podem levar a novas oportunidades e caminhos. Após a separação, Barnabé continuou sua missão ao lado de Marcos, retornando à ilha de Chipre. Esta decisão não apenas manteve a missão viva, mas também permitiu que Marcos se redimisse e se provasse como um colaborador valioso. Barnabé mostrou uma incrível capacidade de perdoar e acreditar no potencial dos outros, mesmo quando eles falham. Isso nos ensina a importância de dar segundas chances e apoiar aqueles ao nosso redor, mesmo quando enfrentamos desapontamentos. Sua fé em Marcos resultou em grandes frutos para a evangelização em Chipre. A separação de Barnabé e Paulo também ilustra como a diversidade de caminhos pode enriquecer a missão cristã. Enquanto Paulo seguiu por uma rota diferente, Barnabé e Marcos se concentraram em expandir a fé em Chipre. Essa divisão de esforços permitiu que o evangelho alcançasse ainda mais pessoas em diferentes regiões. Às vezes, caminhos separados podem levar a um impacto maior do que se todos permanecessem juntos. Este exemplo nos encoraja a ver os desafios e separações como oportunidades de crescimento e expansão. Barnabé e Marcos trabalharam arduamente em Chipre, continuando a pregação e fortalecendo a fé dos cristãos locais. Sua dedicação e esforço demonstram como a missão de evangelização pode prosperar mesmo após contratempos e separações. A ilha de Chipre tornou-se um centro de atividade cristã graças ao trabalho incansável de Barnabé e Marcos. Eles nos lembram que, com fé e determinação, podemos superar obstáculos e continuar avançando em nossas missões. A colaboração deles em Chipre foi um capítulo importante na expansão do cristianismo na região. A separação de Barnabé e Paulo não diminuiu o impacto que ambos tiveram na propagação do cristianismo. Pelo contrário, suas missões separadas resultaram em uma disseminação ainda maior da fé cristã. Este período de suas vidas é um testemunho de como Deus pode usar até mesmo nossos conflitos para expandir seu reino. Enquanto exploramos mais sobre a vida de Barnabé, veremos como ele enfrentou desafios ainda maiores, incluindo sua trágica morte em Salamina, Chipre, e o legado duradouro que deixou. E, assim, chegamos a um ponto crucial na história de Barnabé, sua morte e legado. Barnabé encontrou seu trágico fim em Salamina, Chipre, onde foi morto por judeus que não suportaram seu grande sucesso na evangelização. A morte de Barnabé é um lembrete pungente dos riscos e sacrifícios enfrentados pelos primeiros apóstolos na propagação do cristianismo. Sua dedicação inabalável, mesmo diante de ameaças e perseguições, é um testemunho de sua profunda fé e compromisso com a missão de Cristo. Barnabé nos inspira a sermos resilientes e a permanecermos firmes em nossas convicções, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. Após sua morte, Barnabé foi sepultado por seu primo e companheiro de missão, Marcos. A devoção de Marcos em dar um descanso digno a Barnabé é uma prova da forte ligação e respeito que existia entre eles. Este ato de amor e respeito ressalta a importância de honrar aqueles que vieram antes de nós e suas contribuições para nossa fé e comunidade. A história de Barnabé nos lembra que, mesmo após a morte, o impacto de uma vida dedicada à fé e ao serviço continua a ressoar através das gerações.
Em 488, séculos após sua morte, as relíquias de Barnabé foram descobertas em uma caverna em Chipre. Este evento trouxe uma renovada veneração a Barnabé, culminando na construção de um mosteiro em sua homenagem em Salamina. A descoberta das relíquias não apenas revigorou a fé dos cristãos locais, mas também solidificou o status de Barnabé como um santo venerado. A história de suas relíquias é um exemplo poderoso de como a memória e o legado dos santos podem continuar a inspirar e fortalecer a fé, mesmo séculos após sua morte. São Barnabé é hoje venerado como o padroeiro de Chipre, uma honra que reflete sua profunda conexão com a ilha e seu impacto duradouro na comunidade cristã local. Sua vida e legado são celebrados não apenas em Chipre, mas em todo o mundo cristão. Barnabé nos deixa um legado de fé, coragem e dedicação, valores que continuam a guiar e inspirar os cristãos até hoje. A veneração de Barnabé como padroeiro de Chipre é uma prova de seu impacto duradouro e de como sua vida continua a ser um farol de esperança e inspiração. Concluímos este tópico com uma reflexão sobre a importância da intercessão de São Barnabé em nossas vidas. Sua história é uma fonte contínua de bênçãos e inspiração, lembrando-nos de que podemos recorrer a ele em oração, buscando sua intercessão e apoio em nossos momentos de necessidade. Ao honrarmos sua memória e pedirmos suas bênçãos, mantemos viva a chama de sua fé e dedicação. E assim, chegamos ao ponto culminante de nossa jornada, uma oração final a São Barnabé, pedindo suas bênçãos e intercessão em nossas vidas. Ao chegarmos ao final de nossa jornada através da vida de São Barnabé, é apropriado refletir sobre sua intercessão e pedir suas bênçãos. A vida de Barnabé, repleta de fé, sacrifício e dedicação, serve como um farol para todos os cristãos. Sua história nos lembra que, através da oração e da intercessão dos santos, podemos encontrar força e orientação em nossa própria caminhada espiritual. Invocar São Barnabé em nossas orações é buscar um guia e protetor que já trilhou o caminho da fé com coragem e devoção. Rezemos juntos, pedindo a intercessão de São Barnabé em nossas vidas. São Barnabé, apóstolo fiel e corajoso, rogai por nós. Que seu exemplo de fé e sacrifício nos inspire a seguir os passos de Cristo com determinação e amor. Interceda por nós junto ao Pai, para que possamos receber as bênçãos necessárias para enfrentar nossos desafios diários. Que sua vida e legado sejam sempre um farol de esperança e orientação em nossa jornada espiritual. Esta oração é um lembrete do poder da fé e da intercessão dos santos em nossas vidas. Pedir a intercessão de São Barnabé é abrir-se para as bênçãos e a proteção divina que ele pode proporcionar. Em momentos de dúvida ou dificuldade, lembrar-se de sua vida e de suas ações pode trazer conforto e inspiração. Como São Barnabé foi um apoio e guia para muitos em sua época, ele também pode ser um intercessor poderoso para nós hoje. Que possamos sempre recorrer a ele em oração, buscando sua sabedoria e intercessão para nos guiar em nossa caminhada de fé. Ao terminar esta reflexão, que possamos nos comprometer a viver uma vida de fé e dedicação semelhante à de São Barnabé. Seu exemplo nos ensina que, através da oração, da ação e da intercessão, podemos fazer uma diferença significativa em nossas comunidades e em nossas próprias vidas. Que sua história continue a nos inspirar e a nos motivar a buscar a santidade e a servir aos outros com amor e compaixão. São Barnabé, rogai por nós, para que possamos seguir seu exemplo e viver de acordo com a vontade de Deus. Assim, concluímos esta jornada com uma profunda gratidão pela vida e legado de São Barnabé. Que sua intercessão nos acompanhe sempre, trazendo-nos paz, orientação e bênçãos. E que possamos continuar a aprender e nos inspirar em sua história, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso com a missão cristã. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que compreendemos a vida e o legado de São Barnabé, vamos descobrir como ele é um apóstolo muitas vezes esquecido, mas cuja influência no cristianismo é imensa.